Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás. Na fundação de Goiânia, em 1933, o governador de Goiás era o senhor Pedro Ludovico. Então a cidade pôs o nome dele neste bairro para homenageá-lo. É uma homenagem muito justa, mas este bairro apresenta muitos problemas, os quais precisam ser endereçados urgentemente para de fato honrar tão importante pessoa na história goiana. Este é um bairro bem misto, com bastante comércio e bastante residências, havendo nele 3 parques: o Areião, o Jardim Botânico e o Parque Morro da Serrinha, que ainda não está implantado, no qual dizem que o governador subiu nele e viu que a região era boa para a nova capital do estado. A caminhada. A minha caminhada pelo bairro foi mais ou menos de 22,5 km e ela durou em torno de 5 horas e 50 minutos. Na maior parte do bairro, as calçadas são muito ruins para se caminhar, o que nos força a andar nas ruas. Veremos mais desse problema detalhadamente adiante neste vídeo. Bonito ou interessante? Há bastante sobrados e casas geminadas e casas normais bem bonitas neste bairro, algumas delas com calçadas bem decentes, o que nos traz uma grande satisfação de andar pelo bairro. Mas salientando que as calçadas nesse bairro é uma verdadeira tragédia grega. Vemos também algumas igrejas bonitas, como essas 2 católicas, essa Assembleia de Deus, essa Batista, essa Igreja de Deus e Igreja Evangélica Valente do Altíssimo. Essas próximas fotos são das calçadas que eu achei bonitas e que são boas para se andar. Todas elas estão na região próximo do Parque Areião, na região dos prédios, ou seja, no alto do Pedro Ludovico. Também vemos vários boulevards ou alamedas bem atrativas neste bairro, mas com péssimas calçadas. Mas, no entanto, futuramente isso vai melhorar e muito. Na Avenida Professor Jamel Cecílio, há dezenas de lojas de móveis, algumas com móveis bem finos, outras com móveis mais rústicos ou de fazenda, como essa loja aqui. Já na Avenida Leopoldo de Bulhões, o comércio é mais diversificado. Eis aqui o Parque Areião e à esquerda dele está o setor Pedro Ludovico. Este aqui é o Jardim Botânico, um dos maiores parques da cidade, com sua mata nativa. E aqui o Parque Morro da Serrinha, que está muito mal cuidado. Comentários. Colégio Adventista bonito e moderno, mas não plantou uma árvore sequer na calçada. Irmãos, cadê as árvores na calçada? Comércio entupindo calçadas. Achei a oficina do Gepeto. Black Lives Matter. All Lives Matter. O Parque Morro da Serrinha já está virando uma favela. Vemos lá vários barracos. Mato para todo lado. Falta iluminação. Pessoa que mora na vizinhança morre de medo de sair à noite. Os restaurantes Pilão e Carne de Sol têm a comida muito boa, mas não estão nem aí para os pedestres, põem as mesas sobre as calçadas atrapalhando o tráfego. Belas residências, mas calçadas péssimas, com degraus, muito inclinadas ou sem árvores. Mesma coisa esses comércios aí, cadê as árvores? Alguns dos problemas do bairro. Árvores cortadas. Veremos a partir de agora o que é o verdadeiro pesadelo do bairro e de Goiânia toda. Muitas árvores cortadas, sem motivo nenhum. Muitas delas não estavam quebrando calçadas, nem estavam doentes, nem atrapalhando a fiação elétrica. Mas o proprietário em frente simplesmente decidiu cortar. Calçadas com degraus ou rampas. É impossível andar nas calçadas desse bairro. Você não consegue andar 2 casas sem ter problema numa calçada. Quando a calçada não é inclinada demais, ou ela tem degrau,
ou tem rampa, ou ela está toda quebrada. Em outros casos, bloqueadas, ou cheia de lixo. Parece que o povo não entende o básico do que é uma calçada. Calçadas ruins ou obstruídas. Quando eu vejo essas calçadas cheias de problemas, calçadas quebradas, com lixo, defeituosas, bloqueadas, sujas e outros problemas mais, a única coisa que vem na minha cabeça é: o proprietário desse imóvel não está nem aí para a vizinhança. É muita falta de respeito, é muito individualismo. Algumas pessoas não podem morar em cidade, eles têm que morar lá no meio do mato sozinhos. Nos vários bairros que eu fiz caminhada, sempre vi cachorros nas ruas, mas no setor Pedro é demais. Deve ter visto uns 20 cachorros sozinhos na rua. Não é que eles não tenham donos, é que os donos deixam eles soltos nas ruas. A gente sempre fica apreensivo, será que esse cachorro vai me morder? Entulho ou material de construção. Sem dúvida, até agora, o setor Pedro Ludovico é o recordista de material de construção nas calçadas e entulhos. Muitos desse material a gente vê que já está lá faz muito tempo, que já até nasceu capim ou mato neles. Cadê a prefeitura para resolver esses problemas? Dá uma multa para esse povo. Não existe fiscalização alguma nessa cidade. Fiação baixa ou arrebentada. E a respeito dessa fiação baixa ou arrebentada? Que a prefeitura não dá uma solução e nem corre atrás dessas companhias que prestam serviço de telefonia. Essa semana mesmo saiu no noticiário um motoqueiro passando numa das ruas, teve o pescoço cortado por causa da fiação que estava pendurada abaixo. Isso é uma vergonha. Lixo ou sujeira. Tem pessoas que fazem da área dele uma verdadeira pocilga. Se ele for morar num palácio de luxo, em pouco tempo ele transforma aquilo lá num verdadeiro lixão. Deixa entulho, sujeira, lixo em qualquer lugar. Estraga tudo. E se alguém reclama, o problema é você e não ele. É muita folga pro meu gosto. Veja aí alguns dos lugares que eu passei. Mato e capim. Oh my gosh. É mato e capim para todo lado. Não tem um terreno vazio que esteja limpo. Calçadas e mais calçadas cheias de mato ou capim crescendo. O povo fica esperando a prefeitura vir limpar para eles. Eles não sabem que é obrigação deles limpar as calçadas? Sabem. Em vez da prefeitura vir limpar, a prefeitura tem que vir e dar multa para eles. Isso sim. Mas a administração é muito incompetente, não serve para nada mesmo. Veículos estacionados nas calçadas. Carros e mais carros estacionados sobre as calçadas. Não se passa um bloco sem ver um carro estacionado sobre calçada. Em alguns, 2, 3 carros numa calçada só. Essa semana mesmo um carro foi sair de marcha ré numa calçada e me atropelou. Bati com força na traseira dele, fez barulho e ele parou. Se fosse uma criança, um velhinho, provavelmente teria passado por cima. Isso já aconteceu comigo várias vezes e já vi acontecer com outras pessoas também. Ruas sem árvores. E a respeito dessas ruas com grandes extensões sem árvore alguma? Muitas pessoas cortam as árvores porque não querem ficar varrendo a calçada. E o comércio corta as árvores para que a loja dele seja visível. Mas cadê consciência ecológica? Depois todo mundo reclama do calor. Todo mundo sabe que uma árvore ajuda muito a refrescar o calor. Eu fico muito indignado. Muitas vezes um lado da rua é bem arborizado e do outro já não tem nada.